pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Dias e agora daremos início à disciplina de Microcontroladores 1 para o curso técnico em Mecatrônica. Nessa primeira aula, veremos a arquitetura dos microcontroladores, as características básicas dos circuitos microcontroladores e também o hardware do microcontrolador. Os microcontroladores nada mais são do que um computador dentro de um único chip. Então ele vai conter todos os componentes que um computador possui, que são eles um processador, onde será responsável por realizar os cálculos, tanto os lógicos como aritméticos, a memória, onde serão armazenadas informações, tanto de processamento como memória de programa, também periféricos de entrada e saída, que são os responsáveis por comunicar esse microcontrolador com o meio externo, tanto adquirindo informações como controlando outros dispositivos, além de dispositivos como temporizadores, dispositivos de comunicação serial, entre outros. Os microcontroladores surgiram como uma evolução natural dos circuitos digitais, devido ao aumento da complexidade dos mesmos. Então tudo surgiu do princípio daquelas portas lógicas. Então foi se evoluindo e criando dispositivos mais complexos. Então foi reunir toda essa tecnologia em um dispositivo só, que é o microcontrolador. O primeiro microcontrolador foi lançado pela empresa Intel em 77 e recebeu a sigla de 8048. Com a sua posterior evolução, deu origem à família 8051, que são processadores mais potentes. Esse chip é programado em linguagem assembly e possui um poderoso conjunto de instruções. Então todas as funções que são realizadas por esse chip são todas instruídas através dessas instruções, que dependendo do microcontrolador tem um número variado. Então todas as funções, entre comandar um dispositivo, acionar um LED ou acionar um equipamento, é preciso escrever nessa linguagem para que ele possa entender o que ele deve fazer, né? qual operação ele irá executar. O microcontrolador possui internamente os seguintes dispositivos: uma CPU, que é chamada Unidade de Processamento Central, onde é responsável pelas operações tanto lógicas como aritméticas, a memória EPROM, que são memórias gravadas através das instruções de programa, memória RAM, onde é responsável por memorizar as variáveis do programa que está sendo executado pelo controlador, as linhas de I/Os, que são de entrada e saídas, para controlar dispositivos externos e receber informações como sensores e interruptores, botões, chaves, dentre outros dispositivos, além de dispositivos auxiliares, como o gerador de clock, utilizado para controlar a velocidade do processamento desse microcontrolador, além de contadores e também da comunicação serial, para um microcontrolador se comunicar com outro microcontrolador. Internamente, há vários blocos construtivos. Dentre eles podemos encontrar os registradores, que são dispositivos onde são armazenadas as instruções do funcionamento do microcontrolador, os blocos de entrada e saída, os blocos de geração de clock, dentre outros dispositivos. Então, uma série de blocos que eles são interconectados através de linhas de barramentos. E esses barramentos possuem uma quantidade de bits, responsável pela comunicação entre um barramento e outro. Geralmente se utiliza um barramento de 8 bits, mas há algumas comunicações que podem utilizar até mais, 14 bits ou 16 bits, dependendo da arquitetura do controlador. Existem basicamente duas arquiteturas para microcontroladores, que é a forma como está arranjado os componentes internos dentro do chip. São elas a arquitetura Harvard e a arquitetura von Neumann. Quando o sistema de processamento de dados, tanto processadores ou microcontroladores, possui uma única área de memória, na qual ficam armazenados os dados, que são as variáveis, e o programa a ser executado, dizemos que ele segue a arquitetura von Neumann. Então todos ficam armazenados em uma única área de memória. Quando os dados ou as variáveis ficam armazenados em uma única área de memória, e o programa armazenado em outro, ou seja, em áreas de memória separadas, diz-se que o sistema segue a arquitetura Harvard. Então, na apresentação está mostrado os dois tipos de arquitetura. Observa-se que na Harvard, a CPU ela tem um barramento específico apenas para a memória de programa e outro para a memória de dados. Já na arquitetura von Neumann, há um barramento só. Então, isso implica diretamente na velocidade e também no rendimento desse processador, né? Mostrando características distintas entre essas duas arquiteturas, que veremos a seguir. A arquitetura von Neumann não existe uma separação entre dados e programas, uma vez que há uma única área de memória. O processador ele deve executar uma ação por vez, ou ele acessa os dados ou executa a instrução. Então, para que ele faça isso, as duas opções, tanto acessar os dados como executar a instrução, é necessário 2 ciclos de máquina. Então, ele leva 2 vezes mais tempo do que a outra arquitetura, a arquitetura de Harvard. Na arquitetura Harvard, há 2 barramentos distintos, um para acessar a memória de dados e outro para acessar a memória de programa. O processador pode buscar e executar uma instrução ao mesmo tempo em que acessa a memória de dados para ler ou gravar algum valor. Então, é um processador mais rápido. Ele leva a metade do tempo
do que a arquitetura von Neumann. Devido à separação entre os dados programas, ele executará um programa em menor tempo que um processador da arquitetura von Neumann utilizando o mesmo clock. Então, com a metade do tempo, posso executar mais funções do que a outra arquitetura. Um dos microcontroladores mais populares é o microcontrolador desenvolvido pela empresa Microchip, que é o PIC. Esses microcontroladores possuem a tecnologia RISC, que é um conjunto de instruções reduzido, e processadores com conjunto de instruções reduzidas de até 35 instruções simples, que são executadas em 1 ou 2 ciclos de máquina. Existem PICs de 14, 16 e 32 bits, podendo conter de 8 a 40 pinos no encapsulamento, o que permite uma ampla gama de opções de aplicação. Para entender melhor o funcionamento desse microcontrolador, estudaremos um representante dessa família, que é o PIC 12F675. Na apresentação está mostrado esse componente. Ele é um componente de 8 terminais, onde há vários blocos internamente dentro do chip, desde da CPU, memória RAM, memória ROM e outros dispositivos. Com o PIC 12F675, é possível realizar várias aplicações, como contagem de eventos, no caso de uma esteira industrial, para contar a quantidade de latinhas ou garrafas que passam numa esteira. Pode-se acionar também um sistema de bombeamento de água automático. Pode-se fazer também relógios e temporizadores, além de robôs. Pode controlar uma série de equipamentos com um componente desse tão simples. Cada pino recebe uma descrição. O pino 1 nesse componente ele é a alimentação. No caso da família PIC, eles são alimentados com 5 volts. O pino 2 eles podem assumir uma série de configurações. Ele pode ser uma entrada e saída geral, utilizado tanto para ler um sensor como para acionar um equipamento. Pode ser usado também como clock do timer 1, que é um componente interno, que é um temporizador. Então ele conta a contagem, quantas vezes ele realiza uma determinada quantidade de ciclos de máquina e realiza algum evento. No caso, acionar um LED, desligar um equipamento. Entrada 1 no circuito externo do clock, ele pode receber um acionamento externo vindo de outro dispositivo, ou um oscilador RC, ou de cristal de quartzo, ou até de outro microcontrolador, além de entrada de sinal externo de clock. O pino 3 assume também configuração de entrada e saída, que são os pinos de uso geral, pode ser usado para qualquer aplicação, vai depender do programador, que vai requerer esse pino. Ele também funciona como a quarta entrada analógica, então ele pode ler diretamente um sinal analógico, que ele varia continuamente entre 0 volts e 5 volts. Eu posso tirar esse sinal de um sensor ou de um potenciômetro, que é para indicar uma posição. Também funciona como uma entrada do circuito externo de oscilador de clock, OSC2, além de saída de sinal externo de clock. O pino 4 pode assumir também entrada ou saída configurável. O Master Clear, que é utilizado para gravação e programação desse controlador, e também de tensão de programação, que é a tensão requerida para que ele entre em modo de programação e a gente possa gravar o programa dentro desse microcontrolador. O pino 5 pode assumir também configuração de entrada e saída, de uso geral. Ele também vai se comportar como uma terceira entrada analógica, a N2, clock do timer 0, interrupção externa, que veremos mais à frente, além da saída do comparador interno. Ele pode comprar duas tensões e verificar se as tensões são diferentes ou são iguais, ou se uma é maior ou menor que a outra. Então, dependendo do resultado, ele vai emitir algum sinal nesse pino. O pino 6 pode assumir também entrada e saída. Ele vai ser também a segunda entrada analógica, entrada inversora do comparador interno, tensão de referência do comparador interno e também um pino para a programação in circuit, que é um tipo de programação específico para esse tipo de componente. O pino 7 também pode ser entrada ou saída, além de ser a primeira porta de entrada analógica, também será a entrada não inversora do comparador interno, isso aqui já utilizando um componente chamado amplificador operacional, internamente dentro do chip, além também da entrada de dados da programação em circuit. O pino 8, para finalizar, é o terra da alimentação. Então o 1 vai ser ligado ao VCC, mais 5 volts, e o pino 8 vai ser o terra, ou a referência 0 volts. O PIC ele possui dois tipos de memória, a memória de programa, que vai possuir 1024 palavras, também chamada de words, de 8 bits, e uma memória de dados de 64 bytes de RAM estática e 128 bytes de memória E2PROM. A memória de programa é onde fica armazenado o programa gravado no PIC. Então, se você programar ele para piscar um LED, para contar um evento, vai ser gravado nessa área da memória. Ele vai ser executado no momento que o PIC é ligado. Então, assim que ele é ligado, já começam as instruções que estão contidas na memória de programa. Então, ele já vai executar as funções. Na memória de dados, são armazenadas variáveis de um programa, ou até 128 bytes de dados da memória E2PROM, que serão mantidos mesmo que o circuito seja desligado da alimentação. O que seria isso? Uma variável, por exemplo, uma temperatura, uma pressão ou uma distância. Ele vai armazenar nessa memória de dados.
Então ele vai trabalhar, enquanto ele estiver funcionando o programa, os dados que ele vai estar trabalhando vai estar nessa memória. Caso a gente queira armazenar esses dados para usos futuros, pode ser gravado na E2PROM, que os dados ficam retidos lá, programados eletricamente, mesmo com que o controlador seja desligado. Então, fica permanentemente gravados até que seja apagado de forma eletricamente. Os registradores, também chamados de registradores de funções especiais, são posições da memória que recebem nomes específicos e têm como função bem definida guardar a configuração e o estado de funcionamento atual do PIC. Normalmente, cada bit do registrador tem uma função específica. Assim, temos um registrador para definir se as portas são de entrada ou de saída, que é o tris A, tris B, tris C, ativar ou desativar interrupções, apresentar também o estado da CPU, se ela fez alguma operação, se o resultado de uma operação aritmética houve um estouro na contagem. Então, vai ser tudo armazenado nesse registrador. Além de outras funções. Os principais registradores no PIC 12F675 e seus respectivos endereços em hexadecimal são o timer 0, que ele é utilizado para armazenar a contagem do timer. Sempre que esse contador chegar a 0, uma interrupção estiver ativada, essa interrupção do timer 0 será ativada, sendo que esse timer ele varia de 0 até 255. Então, sempre que ele contar 255 pulsos de clock, vai haver um estouro e vai acionar esse registrador. O registrador de status, ele mostra o estado interno da CPU. O GPIO apresenta o estado dos pinos de entrada e saída. Quais são os pinos do microcontrolador que estão configurados como entrada e quais são como saída. O registrador INTCON ativa e desativa o conjunto de todas as interrupções e cada uma delas de forma independente, seja interrupção por estouro de timer, interrupção de status ou interrupção externa. O CMCON armazena o estado das entradas e da saída do comparador interno. ADCON apresenta o estado do conversor AD. Então, internamente, ele tem um conversor analógico digital. Sempre que essa contagem estiver em andamento ou estiver terminado, a gente pode acionar ele utilizando esse registrador, saber se a contagem teve fim ou não. O tris IO, ele define os pinos de entrada e saída, que atuarão como entrada e saída, individualmente. Então, se eu tenho um pino do microcontrolador, eu posso definir se ele vai receber um dado externo, ou seja, vai funcionar como pino de entrada, ou vai acionar uma variável externa, uma carga externa, como uma variável de saída. Temos também um ancel, que ele seleciona se o estado da porta ele vai ser entrada ou saída, como uma operação de pino analógico ou digital. O digital ele vai ler apenas dados de 0 a 1, ou seja, 0 volts ou 5 volts, e o analógico qualquer tensão variando entre 0 e 5 volts. Os pinos de I/O também possuem 6 pinos de I/O, são eles o pino 7, o pino 6, o pino 5, o 4, 3, o 2. O 1 e o 8 são utilizados para alimentação. Então todos eles podem ser usados tanto como entrada, como saída e também como pino analógico ou digital. Para isso é necessário configurar os registradores, tanto o tris como o ancel, para que cada pino desempenhe a sua função como vai ser dado no programa, vai ser armazenado nesse microcontrolador. Então pessoal, nessa aula entendemos como são os microcontroladores e também os blocos de construção internos, né? As memórias, CPU, estão todas contidas nesse microcontrolador. Compreendemos também as características e as diferenças entre as arquiteturas do microcontrolador. São aquelas de Harvard, onde as memórias de programa de dados são separadas, e a de von Neumann, onde são armazenadas numa mesma área de memória. Conhecemos também os componentes do hardware do microcontrolador, são os registradores, a CPU, memória e como eles funcionam. Na próxima aula daremos continuidade com a disciplina. Até a próxima, pessoal.